O fundo do oceano é um dos lugares mais desconhecidos do planeta. Mais de 80% dele nunca foi explorado. E mesmo assim, algumas descobertas já feitas lá embaixo simplesmente não fazem sentido. Criaturas bizarras, estruturas inexplicáveis e objetos que até hoje intrigam cientistas. E o mais assustador? Isso pode ser só o começo. Hoje, você vai conhecer 10 mistérios encontrados no fundo do mar que a ciência ainda não consegue explicar. O fundo do oceano guarda coisas que a humanidade mal consegue explicar. Um ambiente onde a luz não chega e onde coisas simplesmente inexplicáveis já foram encontradas. Aqui no Misteriosidade, a gente explora exatamente isso. Os mistérios que o mundo ainda não conseguiu entender. E hoje, você vai conhecer alguns dos mais bizarros já encontrados no fundo do mar. A gigantesca pedra misteriosa. Uma estrutura gigantesca, escondida no fundo do mar da Galileia. Ela foi descoberta em 2003, durante uma varredura de sonar. E o que os pesquisadores encontraram não fazia sentido. Estamos falando de uma construção com quase 70 metros de diâmetro e cerca de 10 metros de altura. Para você ter ideia, isso é maior do que o famoso Stonehenge. Mas o mais estranho é que ela está completamente submersa. Quando mergulhadores foram investigar, descobriram algo ainda mais bizarro. A estrutura é feita de enormes pedras de basalto, algumas com mais de 1 metro, empilhadas sem nenhum padrão aparente. E mesmo assim, os cientistas acreditam que ela foi construída pelo ser humano. E não para por aí. Estima-se que essa estrutura pese cerca de 60 mil toneladas, mais pesada que muitos navios de guerra atuais. E o mais intrigante de tudo, ela pode ter mais de 4.000 anos de idade. O que levanta uma pergunta: como uma construção desse tamanho foi parar no fundo do mar? Parque de Esculturas Subaquáticas Molinari. Imagine estar mergulhando e, de repente, dar de cara com dezenas de figuras humanas, no fundo do oceano, de mãos dadas, completamente imóveis. À primeira vista, parece uma civilização perdida, congelada no tempo. Mas o que você está vendo é algo ainda mais curioso. Esse lugar existe de verdade e fica no Caribe, na ilha de Granada. É um parque subaquático, com centenas de esculturas espalhadas pelo fundo do mar. E o mais interessante é que ele não foi feito só para impressionar. Com a passagem do furacão Ivan, em 2004, o evento meteorológico destruiu muitos dos recifes de corais de Granada. E após toda a destruição que o furacão deixou, o escultor e ambientalista Jason de Caires Taylor decidiu criar o parque subaquático, contendo mais de 500 esculturas. Hoje, essas esculturas servem como base para o crescimento de corais e ajudam a reconstruir todo o ecossistema local. Ou seja, o que parece algo assustador, na verdade, está ajudando a vida a voltar. Peixe misterioso. Uma criatura misteriosa, registrada ao vivo no fundo do oceano, a mais de 1.100 metros de profundidade. Uma câmera transmitia imagens em tempo real, direto das profundezas do Oceano Índico, por horas. Absolutamente nada aconteceu na transmissão. Apenas escuridão e o silêncio do fundo do mar. Até que algo surge lentamente na frente da câmera. Uma forma estranha, quase translúcida, que não se parece com nenhum peixe comum. O mais bizarro é que a criatura parece mudar de forma, como se não tivesse uma estrutura definida. E então, do nada, ela simplesmente desaparece, sem deixar nenhum rastro. Alguns especialistas acreditam que possa ser uma ectenófora, um tipo raro de organismo marinho, mas até hoje não existe uma explicação definitiva. O que levanta a dúvida: quantas outras criaturas como essa ainda estão escondidas no fundo do oceano? Estruturas de Yonaguni.
uma estrutura submersa, que parece uma cidade perdida. Em 1986, Kihachiro Arataki, diretor da Associação de Turismo Yonaguni-cho, explorava o fundo do mar, próximo à ilha de Yonaguni, no Japão. O objetivo era simples: encontrar tubarões-martelo. Mas o que ele encontrou foi muito mais estranho. No fundo do oceano, enormes formações começaram a aparecer. Degraus gigantes, paredes retas e estruturas que parecem ter sido esculpidas. À primeira vista, parece claramente uma construção humana, como se fosse uma cidade submersa. Alguns cientistas acreditam que isso realmente foi feito pelo homem. Mas existe um problema. Essas estruturas podem ter mais de 10 mil anos. Uma época em que a humanidade ainda não tinha tecnologia para construir algo assim. Então o que isso significa? Uma civilização perdida? Ou algo que ainda não conseguimos explicar? O primeiro computador da história. O primeiro computador da história, encontrado no fundo do mar. Em 1901, mergulhadores exploravam um naufrágio na Grécia quando encontraram algo estranho, um objeto coberto por corrosão, que parecia apenas uma pedra comum. Mas um ano depois, tudo mudou. Um arqueólogo chamado Valerius Stais percebeu algo incomum dentro daquele bloco. Engrenagens, pequenas rodas dentadas, perfeitamente encaixadas, como se fossem parte de uma máquina. E não qualquer máquina. Um mecanismo extremamente complexo, muito mais avançado do que qualquer coisa daquela época. Hoje, esse artefato é conhecido como a máquina de Anticítera e acredita-se que ele tenha sido criado mais de 2000 anos atrás. Mas o mais impressionante é o que ele fazia. Alguns cientistas acreditam que essa máquina era capaz de prever eclipses, movimentos dos astros e eventos astronômicos com precisão. Como se fosse um computador analógico, muito antes da tecnologia sequer existir. Então, fica a pergunta: como uma civilização tão antiga conseguiu criar algo tão avançado? E o mais assustador, o que mais pode ter sido perdido no fundo do mar? Motor do Apollo 11. Em 2013, uma equipe liderada por Jeff Bezos decidiu explorar as profundezas do Oceano Atlântico. Usando tecnologia de sonar, eles encontraram algo a quase 4.000 metros de profundidade. Algo enorme, algo que não deveria estar ali. Quando as imagens foram analisadas, veio a revelação. Eram peças da Apollo 11, a mesma missão que levou Neil Armstrong e Buzz Aldrin, os primeiros seres humanos da história, a pisarem na Lua. Mas o que partes dessa missão estavam fazendo no fundo do mar? A resposta é impressionante. Durante o retorno à Terra, partes do foguete foram descartadas no oceano para que a cápsula pudesse voltar com segurança. E elas permaneceram lá, esquecidas, por mais de 40 anos, até serem encontradas novamente. Mesmo após a descoberta, esses motores continuam sendo propriedade da NASA e hoje eles são considerados peças históricas de um dos momentos mais importantes da humanidade. Mas isso levanta uma questão: quantos outros fragmentos da nossa própria história ainda estão perdidos nas profundezas do oceano? A trilha misteriosa no fundo do Atlântico. Uma trilha no fundo do oceano que ninguém conseguiu explicar. Durante uma exploração no Atlântico, cientistas da NOAA se depararam com algo estranho. Uma sequência perfeitamente alinhada de buracos no fundo do mar, como se algo tivesse caminhado por ali. Os furos seguiam em linha reta, com um espaçamento quase idêntico entre eles. E o mais curioso, pequenas pilhas de sedimento apareciam ao redor de cada buraco, como se algo tivesse escavado, ponto por ponto. Os próprios cientistas ficaram intrigados. Alguns sugerem que pode ser causado por algum organismo desconhecido. Outros acreditam em atividade geológica, mas até hoje ninguém conseguiu explicar com certeza o que criou essa trilha. Então fica a pergunta: o que realmente passou por ali, no fundo do oceano? O Poço Macabro. Um poço tão perturbador que até os moradores locais evitam chegar perto. No México, existe um sistema de cavernas submersas conhecido como Sac Actun, e dentro dele está um cenote chamado Sac Huayun.
Um lugar cercado por histórias, medo e lendas antigas. Antes mesmo de qualquer exploração, um xamã realizou um ritual, segundo os relatos, para acalmar uma presença que habitava o fundo do poço. Em 2003, uma expedição liderada por Bradley Russell decidiu descer até lá. O acesso não era simples. Uma descida de mais de 10 metros, cercada por estalactites gigantes e raízes que pareciam descer até a escuridão. Mas o pior estava lá embaixo. Ao explorar o fundo da caverna, os pesquisadores encontraram algo perturbador. Ossos humanos, espalhados pelo chão, como se aquele lugar tivesse sido um ponto de descarte. Até hoje, ninguém sabe ao certo quem eram aquelas pessoas, ou como foram parar ali. Uma das teorias é que fossem vítimas de doenças, abandonadas para evitar contaminação. Mas considerando as lendas do local, alguns acreditam que há algo muito mais sombrio por trás disso. E você? Teria coragem de descer até esse poço? Um rio debaixo do mar. Um rio que corre debaixo do oceano. Parece impossível, né? Mas ele existe. No fundo do Mar Negro, cientistas descobriram algo surpreendente. Um verdadeiro rio submarino com correnteza própria, margens definidas e até caminhos como os rios que vemos na superfície. E não é pequeno. Se estivesse em terra firme, ele seria um dos maiores rios do mundo. Mas como isso é possível? A explicação está na diferença de salinidade. A água mais densa, vinda do mar Mediterrâneo, afunda e começa a fluir pelo fundo do oceano, formando esse rio invisível. E o mais bizarro, ele se comporta como um rio comum, com curvas, margens e até algo parecido com cascatas submarinas. Um verdadeiro mundo escondido, correndo silenciosamente no fundo do mar. Agora imagina, quantos outros rios como esse podem existir sem que a gente sequer saiba? A cidade perdida de Herakleion. Uma cidade inteira, perdida no fundo do mar, por séculos. Thonis Herakleion foi considerada apenas uma lenda. Histórias antigas diziam que aquele lugar já havia sido um grande centro comercial, repleto de templos, riquezas e monumentos gigantes. Mas ninguém sabia ao certo se ela realmente existiu. Até que, no início dos anos 2000, tudo mudou. Uma expedição liderada por Frank Goddeau fez uma descoberta impressionante. No fundo do mar Mediterrâneo, a mais de 40 metros de profundidade, surgiram os restos de uma cidade inteira. Estátuas colossais, com mais de 5 metros de altura, moedas de ouro, templos, tudo preservado, como se o tempo tivesse parado. Hoje se sabe que Thonis era o nome egípcio da cidade, e Herakleion, o nome dado pelos gregos. Mas o maior mistério ainda continua sem resposta. O que fez uma cidade tão grandiosa simplesmente desaparecer e afundar no fundo do oceano? Teria sido um desastre natural ou algo que ainda não conseguimos explicar? E se uma cidade inteira pode sumir assim, quantas outras ainda estão escondidas nas profundezas do mar? O oceano cobre mais de 70% do nosso planeta, e a maior parte dele ainda é completamente desconhecida. Então, se você quer continuar explorando o que ninguém consegue explicar, se inscreve, porque isso aqui é só o começo.